Bom dia, turma do oitavo ano. Hoje é dia 18 de agosto, nossa aula de número 37 é para comentar a correção das atividades da aula do dia 11. Nossa aula do dia 11 foi sobre métodos anticoncepcionais, né? Hoje a gente ainda segue falando desse assunto. Então, a primeira questão que foi proposta para vocês sobre métodos contraceptivos era para vocês assinalarem V ou F, né, nas frases que foram propostas a seguir. Então, na letra A, né, dizia o seguinte: a camisinha, além de prevenir uma gravidez não planejada, protege o casal de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Isso não é verdade, né? A camisinha protege sim de várias doenças, mas a gente não pode falar que são de todas. Na letra B, diz o seguinte: coito interrompido é um método de contracepção que consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, a fim de impedir a deposição do sêmen no interior da mesma. Isso é verdade, só que não é um método seguro. Na letra C, qualquer mulher pode utilizar o método da tabelinha para evitar a concepção, sendo bastante eficaz quanto a este objetivo. Então, essa é falsa. Na verdade, gente, a tabelinha, ela serve mais para marcar o período fértil e a mulher engravidar do que não engravidar. Porque para ela funcionar, né, a mulher tem que conhecer muito o corpo dela, a mudança da secreção, mudança de temperatura. Então, ela não é segura se a intenção for prevenir uma gravidez indesejada. Depois, na letra D, está falando o seguinte: a laqueadura, em alguns casos, pode ser revertida. Verdade, pode sim, dependendo da situação. Não é garantido, mas em alguns casos funciona. Na letra E, diz o seguinte: pílulas anticoncepcionais, além de prevenir a gravidez, são também utilizadas no tratamento de acnes, de endometriose, cólica e síndrome dos ovários policísticos. Isso é verdade também. Não é qualquer tipo de pílula anticoncepcional. O profissional, que é o ginecologista, sabe a dosagem certa, né? Para poder resolver esses outros problemas. Depois, na questão número 2, eu mostrei para vocês várias figuras e pedi para vocês identificarem, né, colocando o nome nessas figuras. Então, vamos lá para as figuras, ó. Então, a figura número 1 é a figura de um diafragma, a figura número 2 é de uma camisinha feminina, a número 3 é uma camisinha masculina, a número 4 são pílulas anticoncepcionais, a número 5 é um DIU e a número 6 é a pílula do dia seguinte. Então, bastava colocar os números e escrever os nomes. Depois, na nossa questão número 3, perguntava, os métodos contraceptivos são classificados em 5 grupos, né? E quais eram esses grupos? Vocês podiam colocar só métodos comportamentais, métodos de barreira, dispositivo intrauterino, contracepção hormonal e contracepção cirúrgica. Eu descrevi todos eles para vocês guardarem, né? Então, como métodos comportamentais, a gente cita a tabelinha, a medida da temperatura basal, o muco cervical, que é uma observação do muco vaginal, o coito interrompido. Todos esses métodos estão relacionados com o comportamento do casal. Já o método de barreira é o método que impede, né? E que método que impede essa fecundação, então? É a camisinha, o diafragma, algumas esponjas espermicidas. Um outro método é o dispositivo intrauterino. O quarto grupo, a contracepção hormonal, que ela é utilizada através de contraceptivos orais, injetáveis, implantes na pele, a colocação do anel vaginal, os adesivos cutâneos e também a contracepção de emergência, que é a pílula do dia seguinte, que em algumas situações pode funcionar. E tem a contracepção cirúrgica, que é a vasectomia e a laqueadura, que são os nossos assuntos da aula de hoje. Depois, na próxima questão, eu perguntei o seguinte, na 4, como funcionam e qual é a eficácia do contraceptivo
hormonal oral. Então, os contraceptivos orais, né, ou pílulas anticoncepcionais, elas podem ser combinadas com os hormônios estrogênio e progesterona, ou apenas progesterona. E a principal ação, né, é impedir que a ovulação aconteça. E também elas modificam o endométrio, que é a camada do útero que se prepara para poder acolher o óvulo fecundado, e dificulta também a entrada e a sobrevivência dos espermatozoides. A eficácia é bem grande, né? Quase 99% de eficácia. E na última eu pedi para vocês assinalarem a sentença incorreta. Então a primeira frase dizia o seguinte, ó: o método mais eficaz de prevenir a gravidez é a abstinência sexual. A pílula do dia seguinte não deve ser utilizada corriqueiramente, já que, dentre outros fatores, sua alta dosagem aumenta o risco de efeitos colaterais. A camisinha feminina é tão eficaz quanto a masculina. Após ser retirado da vagina, o diafragma deve ser lavado com água fria e sabão neutro. Depois disso, deve ser guardado em uma caixinha. Isso tudo está correto. E a que não está correta é a letra D, que diz o seguinte: o DIU não é indicado para mulheres jovens, já que nem sempre a cirurgia pode ser desfeita, né? Então, o DIU é implantado, mas ele pode ser retirado. Então, vai depender da indicação do médico para a sua paciente. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre mais dois métodos, né? A gente vai falar hoje da laqueadura e da vasectomia. Vocês assistam, né, o vídeo proposto, leiam o texto e qualquer dúvida eu tô aqui para esclarecer. Um bom dia a todos.